Obrigado, reverendo. Amém. Irmãos, uma boa noite para todos e a paz do Senhor. Amém. É com alegria no meu coração que eu quero pregar a palavra do Senhor para vocês nesta noite. O presbítero João estava falando agora há pouco da ponte de tambor, né? Eu sou dessa época também. Passei ali, também naquela ponte ali, com a minha mãe. Eu era bem pequeno nessa época. Tinha um lugar que chamava Sandu. Não sei se vocês vão lembrar do Sandu, INPS, né? E minha mãe fazia um tratamento aí nesse hospital e tinha que passar pela ponte de tambor. E eu sempre ia com ela. Então eu também já sou um pouquinho velho. E da época do FEMUSA também. Não sei se algum de vocês irão lembrar do Festival de Música, muitos anos atrás, né? Também. E hoje eu estou aqui para pregar a palavra do Senhor para vocês. A Kátia e eu, né? Nós conheci a Kátia no acampamento lá em Botucatu. Isso faz 35 anos já, né, Kátia? Estamos aí até hoje falando de Deus, pregando a palavra. As nossas filhas, temos 2 filhas, a Fernanda e a Thalita, cresceram, casaram, foram embora e agora é só a Kátia e eu. E a igreja também. Então é motivo de muita alegria poder estar pregando a palavra do Senhor até agora. Às vezes eu penso em jubilar, mas aí ela fala, mas você está muito novo ainda. Aí eu falo, mas igreja dá muito trabalho, né? Não, ainda não, dá mais um tempo. E a gente vai caminhando aí, pregando a palavra do Senhor. Sou de berço presbiteriano, nasci na igreja presbiteriana, minha vida toda foi na igreja presbiteriana, né? Seminário presbiteriano, e estou aí nesta luta até o dia de hoje para a honra e glória do Senhor. Tá bom, gente? Então nós vamos pregar a palavra do Senhor. Quero ler o texto com vocês. Vou ler 2 textos. Meu sermão é um sermão expositivo, mas eu coloquei um tema nele, né? Os professores de teologia aí depois irão me recriminar. Não deveria ter feito isso. Colocou tema no sermão expositivo? Eu coloquei um tema aqui no nosso sermão para que a gente tenha uma maior compreensão daquilo que o Senhor quer falar conosco na noite de hoje, ok? Então vamos abrir as nossas Bíblias no Salmos de número 131. Eu lembro daquele rapaz, Samuel, né? Eu lembro dele. O pastor Sinésio, o reverendo Sinésio, ele pastoreou uma época a Vila Silviana. Ele era pequenininho. Tem uma moça também, não tem? Tem. A Lília. Pastor Paulo. Amém. Lembro dele. Eu acho que ele era. Agora sim? Ele era da idade daquele pequenininho que estava do lado dele aí, né? É verdade.
Deixa eu ler o texto com vocês, irmãos. Salmo de número 131. O salmista diz assim, olha: ó Senhor, o meu coração não é orgulhoso, nem os meus olhos altivos. Não me ocupo de grandes questões, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Contudo, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada com a sua mãe. Como uma criança desmamada é a minha alma para contigo. Versículo de número 3. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe a leitura da sua palavra. E o tema que falei para vocês é este aqui. O mundo precisa de paz. Vocês já perceberam que o mundo precisa de paz? Agora sim. Aí, agora vai. E paz nós só encontramos em Deus, o nosso Salvador. Somente através de Deus, através de Jesus, é que nós vamos encontrar paz neste mundo tenebroso, perplexo, cheio de tanta coisa. Não sei se vocês já perceberam, mas há um frenesi tremendo na vida das pessoas. É um corre para lá e para cá, em busca de paz, em busca de sossego. E só Jesus é que pode nos proporcionar esta paz. Então, mediante estes salmos que li para vocês na noite de hoje, eu quero fazer aqui um paralelo. Este aqui é um dos salmos de Davi, e tem um texto que eu quero ler para vocês, que é do filho de Davi, o Salomão. Eu quero fazer aí um paralelo entre o pai e o filho, e depois nós vamos tirar aqui uma conclusão brilhante do que Deus quer falar conosco na noite de hoje. Tá bom? Eu vou ler agora o Salomão. Eclesiastes, o capítulo de número 3, o capítulo de número 12, do versículo de número 4 até o versículo de número 11. Prestem bastante atenção no texto que vou ler para vocês do Salomão. Ele diz assim, olha: fiz para mim obras magníficas, edifiquei casas e plantei vinhas, fiz hortas e jardins e plantei neles árvores de toda a espécie de fruto. Fiz tanques de água para com eles regar o bosque que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes manadas de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. É o Salomão falando aqui, pregador, está falando. Amontoei prata e ouro, joias de reis e das províncias, provi-me de cantores e cantoras e de todas as delícias dos filhos dos homens,
e de instrumentos de músicas de toda sorte. Eu engrandeci-me, sobrepujei a todos que houve antes de mim em Jerusalém. Tudo isso perseverou comigo a minha sabedoria. Versículo 10. Tudo o que desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. O meu coração se alegrou por toda a minha obra, e esta foi a minha recompensa de todo o meu trabalho. Versículo de número 11. Aí, olhei para todas as obras que as minhas mãos fizeram, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e vi que tudo era vaidade, aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então eu quero conversar com vocês a respeito desses dois homens, pai e filho. Eu não sei se vocês já perceberam aí algumas coisas em relação a eles. Pai, filho, Davi e Salomão, que a gente consegue entender aqui neste trecho que acabei de ler para vocês, é que o Salomão, um homem afoito, determinado, corajoso, cheio de ímpeto, mas no finalzinho ele entra em uma tristeza, em uma aflição, diria uma depressão, de angústia, porque ele percebe que tudo aquilo em que ele quis fazer, ele fez, mas ele descobre que não há nenhum valor, não tem nenhum valor. Olha o que ele fala: fiz para mim obras magníficas, e edifiquei casas e plantei vinhas. Há um determinado momento na vida dele que ele resolve ser um construtor, um homem que vai fazer obras, que vai construir, e ele mete as caras, e ele constrói, e ele é bem sucedido nas suas construções. É um homem corajoso e determinado. Percebe que aquilo também não é isso que eu quero. Vou mudar de ramo. Interessante. Vou mudar de ramo. Aí o versículo 5: fiz hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Agora é um agricultor. Vamos dar um tempo aí com as obras. Vamos dar um tempo aí com as construções. Vamos ingressar agora na agricultura. Vamos plantar para depois colhermos. E ele ingressa nessa empreitada, cheio de coragem, cheio de determinação, e é bem sucedido. Aí no versículo de número 7 ele fala: vou mudar de ramo, não é isso que eu quero, meu coração ainda não está legal, eu acho que eu dei bola fora, eu vou mudar de ramo, já sei o que eu vou fazer. Versículo 7: adquiri servos e servas, tive servos nascidos em casa, também tive grande manadas de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim. Agora ele ingressa, agora ele quer ser fazendeiro. Engraçado o Salomão, né? Ele começa com a construção, aí depois ele apela para a agricultura, e agora ele é fazendeiro. Ele vai criar vacas,
ovelhas, etc e tal, porque ainda ele não sente no seu coração que ele pegou na veia, que ele acertou. E ele ingressa aqui nesta empreitada e ele tem sucesso também. Mas ainda não está legal. Não está legal, está faltando alguma coisa. Aí no versículo de número 8 ele fala assim: amontoei prata e ouro, joias de reis da província, provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens e de instrumentos de música de toda sorte. Agora ele deixa de ser fazendeiro e apela para o meio gospel. Interessante. Agora ele começa a mexer com música, com os cantores, com instrumentos, etc e tal, e ele mete as caras também, de uma maneira corajosa, cheio de audácia, e etc, e etc. Mas ele descobre também que não é isso não, alguma coisa está errada, não é isso que eu quero. Aí o versículo de número 9: engrandeci-me e sobrepujei a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Em tudo isto perseverou comigo a minha sabedoria. Tudo o que desejaram os meus olhos não lhe neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. O meu coração se alegrou por toda a minha obra, e essa foi a minha recompensa e o trabalho do meu trabalho. Aí no versículo de número 11, ele está frustrado, ele está deprimido, ele descobre que foi tudo em vão, quando ele fala: e olhei para todas as obras que as minhas mãos fizeram, como também para o meu trabalho que eu trabalhando tinha feito, e vi que tudo era vaidade, é aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Interessante, não é, irmãos? Interessante. Ele vai à luta, e ele batalha, e ele corre atrás, e ele é determinado, e ele não tem medo de nada, e experimenta uma série de trabalhos, e descobre que tudo é vaidade. Esse é o Salomão, esse é o filho. Agora, olha só o pai, olha só o Davi. Ó Senhor, o meu coração não é orgulhoso, nem os meus olhos altivos. Não me ocupo de grandes questões e nem de coisas maravilhosas demais para mim. Olha o versículo de número 2, que lindo. Contudo, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada com a sua mãe. Como uma criança desmamada é a minha alma para contigo. Interessante este salmo. Uma diferença muito grande entre pai e filho, mesmo DNA. Salomão queria ganhar o mundo, Davi não. A única coisa que Davi queria era descansar em Deus. Texto, salmo que li para vocês, fala que a ideia dele era confiar no Senhor e se sentir como uma criança desmamada. Um bebezinho de 6 meses de idade que ainda amamenta, mama. Depois que ele mama, não sei se vocês já perceberam, mas as mamães vão entender do que eu estou falando.
Bebezinho termina de mamar, ele vira o rostinho para o lado e relaxa, e fica tranquilo, e depois vem o soninho, ele dorme. O salmista Davi queria ser assim com Deus, sua confiança era grande no Senhor, a ponto de se sentir como uma criança desmamada, depois de ter mamado. É assim que ele se sentia, nos braços do Pai, nos braços de Deus, como uma criança desmamada, e tinha paz no seu coração. Diferente do filho, diferente do Salomão, que correu atrás de coisas e correu e conseguiu, porque era determinado, era abençoado por Deus, era corajoso, etc, mas no fim ele descobre que tudo aquilo que ele conseguiu não servia de nada. Esta é uma mensagem para nós na noite de hoje, porque muitas e muitas vezes nós queremos ganhar o mundo, muitas e muitas vezes somos afoitos em relação à correria do dia a dia, do cotidiano. Queremos ganhar o mundo, queremos fazer isto, queremos fazer aquilo, porque precisamos preencher um vazio que está dentro do nosso coração, e corremos atrás das coisas. Mas desta noite, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero mostrar um caminho bem melhor para vocês. Nós precisamos entender o Salmo de número 131 e pegar para nós estas características aqui do Davi e descansar no Senhor. Mas descansar no Senhor como se fosse uma criança desmamada. Depois de mamar, descansa, sossega e fica tranquilo. Senhor Jesus conta uma parábola de que um homem resolveu ficar rico, muito rico. E Jesus fala que ele começou a ter alguns pensamentos desta maneira: eu vou destruir aqui este meu celeiro, eu vou construir um bem maior, e vou trazer uma infinidade de coisas para dentro desse celeiro, e quando esse celeiro estiver bem cheio, estiver lotado, quando eu estiver abastecido, então eu vou dizer para a minha alma: alma, regala-te, descansa, porque você tem muitas coisas. Aí Jesus faz a conclusão da parábola, quando ele fala assim: louco, você é louco, hoje pedirão a tua alma, e tudo isto que você conseguiu, para quem é que vai ficar? Às vezes nós somos assim, e se esquecemos de desenvolver a nossa salvação, nos esquecemos de nos alimentarmos espiritualmente falando, nos esquecemos das coisas de Deus, porque estamos preocupados com os afazeres da vida. Lembram da Marta? Lembram que Jesus disse para Marta? Eu acredito que vocês lembram. Marta e Maria, quem lembra deste episódio? Maria, a Marta, as duas irmãs. Houve um momento em que o Senhor Jesus foi na casa dessas irmãs conversar, eram amigos, e chegando lá, a Maria ficou sentadinha, e a Marta fazendo as coisas, e a Maria caladinha, ouvindo Jesus. Chega uma hora que a Marta fala: tu não dás conta que a minha irmã fica sentada e não me ajuda? Diz para ela vir me ajudar. Jesus disse: não, Marta, Marta, tu estás preocupada com as coisas desta vida. A Maria
escolheu a boa parte e não será tirado dela isto. O que nós precisamos entender nesta noite é que nós precisamos priorizar as coisas do Senhor. Nós precisamos nos avançar nos caminhos do Senhor, através da leitura da palavra, através da oração, através do testemunho, e se esquecer um pouco da correria do dia a dia, porque tudo vai passar, para que nós possamos preencher muitas vezes este vazio que existe dentro do nosso coração. Precisamos de paz. O mundo precisa de paz. Nós precisamos de paz. E paz só encontraremos através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem jeito. Mas se de repente eu conseguir aquele objeto, aquilo em que eu tanto quero, eu vou atrás, etc e tal, você pode ir até atrás, porque se tu és uma pessoa determinada e corajosa, vai conseguir, mas vai descobrir que aquilo ali não é tudo. Volta ao vazio no coração, na alma, como estava acontecendo aqui com o pregador, com o Salomão, com o filho de Davi, diferente do pai, já sabia que Deus poderia lhe proporcionar paz, e ele dizia: eu não exercito o meu coração em coisas muito elevadas para mim, a única coisa que eu quero é estar no colo de Deus, como uma criança desmamada, assim eu quero ser e sossegar a minha alma. Que nesta noite nós tenhamos este pensamento. Que nesta noite cada um de nós possamos ter este discernimento. Eu quero descansar no Senhor. Eu quero colocar a minha cabeça no travesseiro e sossegar, e ficar em paz, e crer no poder de Deus, e crer que o Senhor está olhando por mim, porque se o Senhor não edificar a casa, diz o texto, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então a ideia desta noite é colocar tudo nas mãos do Senhor e dizer para Ele: Senhor, que seja feita a Tua vontade. Eu quero ser como uma criança desmamada. Eu quero ser como uma criança que depois de que bebe o seu mamazinho, deita de lado e dorme e fica tranquila, segura, porque está nas mãos, nos braços da mamãe que a segura. É assim que precisa ser a nossa vida, a vida de um cristão. Encontrar nos braços de Deus segurança, salvação e sentir paz no nosso coração. Amém? Amém. Você entendeu a palavra do Senhor nesta noite? Você entendeu aqui a característica do texto do pregador, do Salomão? Se a gente começa a ler o livro todo, a gente vai descobrindo que ele está meio estranho, ele está meio deprimido. Ele vai lá, tudo vaidade, que adianta eu fazer isso, que adianta eu fazer aquilo. Chega à conclusão, não adiantou nada, porque está lhe faltando algo, e este algo
só Deus é que pode preencher. Amém? Que Deus nos abençoe. Vou parar por aqui, mas entenda isto nesta noite. O Senhor Deus precisa ser a nossa segurança. Nós precisamos nos comportar como um bebezinho desmamado nos braços do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abaixa a tua cabeça. Feche os teus olhos. Firme o teu pensamento em Deus agora. Nós vamos orar. De repente você entrou aqui nesse estado, aflito, apavorado, angustiado, cheio de pontos de interrogação na cabeça, perguntando para Deus, por que isso, por que aquilo. Então que nesta noite, mediante esta palavra, você descanse no Senhor. Pai, em nome de Jesus, o teu Filho amado, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar e que ao terceiro dia ressuscitou e vive à direita de Deus e intercede por nós neste exato momento. É em nome deste Jesus que nós oramos, que nós suplicamos misericórdia, Pai, que a tua igreja nesta noite possa absorver o máximo da tua palavra e descansar em ti, ó Pai. Descobrir que paz só existe quando nós entregamos o nosso coração para o Senhor, de uma maneira sincera e verdadeira. Que a tua igreja tenha nesta noite este discernimento para a honra e glória do teu nome. Nos abençoe, ó Pai. Abençoe esta igreja, Pai. Abençoe, meu Pai querido, os presbíteros desta igreja, o reverendo, os líderes de departamento. Abençoe todos, Pai amado. Que esta data de aniversário de hoje, ela venha se repetir ainda muitos e muitos anos, debaixo dos teus cuidados, para a honra e glória do teu nome, pregando a tua palavra de uma maneira genuína e verdadeira, Pai. Nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. E que Deus nos abençoe. Quero agradecer a oportunidade, reverendo Navarro. Deus abençoe a sua vida, seu pastorado, seus presbíteros, que todos aqui possam ser abençoados pelo poder que há em Cristo Jesus. Muito obrigado por confiar aqui o púlpito para que eu pregasse a palavra do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe e uma boa noite para todos, em nome de Jesus. Louvado seja Deus por essa palavra tão gostosa.